Bom, gente, então vamos voltar aqui na última parte da aula. Essa parte eu vou até passar um pouco mais rápido. Até preparei bastante coisa, tem aí no. Vocês vão ter na apostila aí, pode dar uma lida aí. Eu acabei não citando aqui referência, mas cito aqui no vídeo para vocês. Essa parte de biocompatibilidade, ela foi buscada do Philips, tá? De materiais dentários. Então tem todo o conteúdo lá. Importante também dar uma lida, interessante. E aí eu vou passar rapidamente porque uma vez só caiu uma questão de biocompatibilidade, tá? Então não é algo que a gente... É bom ler, né? Tendo tempo dar uma lida. Não classificar isso como fundamental da prova, mas tendo tempo, dá uma lida, né? Claro, a gente quer acertar tudo, a gente vai buscar acertar todas as questões, não deixar passar nada, mas enfim, a chance de cair é a das mais reduzidas. Então até deixei para o final da aula mesmo, só está um pouco mais cansado, dar um último gásinho aqui para a gente ler um pouquinho e dar a sequência, tá? Bom, biocompatibilidade, até porque eu acho difícil de ser cobrado também, porque é um assunto que depende muito da reflexão e às vezes nem sempre você consegue achar uma resposta. Tem umas questões que envolvem um pouco mais de decoreba, né? E nem sempre é o perfil muito da prova da Marinha, que você tem um perfil já mais objetivo e clínico, na minha opinião. É diferente da prova do Exército, que é mais decoreba mesmo, então aí tem um pouco mais de assunto para explorar na prova do Exército. Da Marinha não, já é uma questão que você consegue pensar, raciocinar e acertar. E em biocompatibilidade, às vezes você raciocina e fica na dúvida, né? Por exemplo, biocompatibilidade é um termo, é um conceito muito mais relativo do que objetivo. Como assim? Eu não posso simplesmente falar que o material é biocompatível ou que ele não é biocompatível. É tudo muito relativo. Se a gente parar para pensar, todos os materiais odontológicos são biocompatíveis. Primeiro vamos pensar o que é biocompatível. O próprio nome já dá uma noção. Biocompatível. Bio significa vida. Compatível, compatível com a vida. Então, se eu uso um material restaurador, se eu faço um material de moldagem, uso meus pacientes e não estou matando ninguém, e está sendo compatível com a vida dos meus pacientes, esse material é biocompatível. Se não fosse, ele não seria aplicado. Mas dentro dos materiais que são aplicados na odontologia, eu posso comparar um com o outro no aspecto de biocompatibilidade. E aí eu vou elevar esse conceito de biocompatibilidade, ou seja, esse conceito de ser compatível com a vida, a algo um pouco mais além. Então, o fato de ser compatível com a vida, muitas vezes vai estar relacionado com o fato de ele não produzir um dano ao hospedeiro que ele está sendo aplicado. Então, se eu tenho um material que ele é levemente tóxico, que ele pode causar uma irritação, ele já não é tão biocompatível quanto um material que não causa nada, que fica inerte. Só que na odontologia eu não busco um material que seja inerte. Eu busco algo além. Eu busco um material que, além de ser inerte, mais do que isso, que ele promova um benefício a esse hospedeiro. Então, o material que eu vou aplicar, que eu vou usar, mesmo que temporariamente, como material de moldagem, mas que ele traga um benefício para esse paciente, para esse hospedeiro durante o atendimento ou até mesmo depois. Então, o conceito de biocompatibilidade passa por aí. Então, vamos pensar o seguinte. Quando faço comparação, por exemplo, de amálgama com resina no aspecto biocompatibilidade, qual que seria o mais biocompatível? Dá para responder de cara? Dá para ter certeza, é resina, é uma amálgama? Cara, estou pensando em biocompatibilidade, mas que aspecto que eu estou avaliando? O amálgama, por exemplo, a gente sabe que ele não tem adesão, não tem retenção. A resina já é um material adesivo. Então, quando faço uma extração de resina, a minha cavidade fica restrita à remoção do tecido cariado, nada mais do que isso. Para o amálgama, não. Além da remoção do tecido cariado, eu tenho que remover tecido sadio, criar um preparo retentivo para que esse material fique adaptado, certo? Certo. Então, se eu comparar no preparo os dois materiais, a resina composta ela é mais biocompatível do que o amálgama, certo? Faz sentido. E ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a minha resina pode sofrer um processo de degradação no meio do cal, liberando bisfenol A, liberando monômeros não reagidos ou
monômeros pouco agregados, pode liberar e ser um irritante para o meu paciente. E o amálgama também sofre processo de corrosão no meio bucal. Então, pode ficar aí meio que para. Só que o meu amálgama tem uma longevidade clínica muito grande. Eu posso dar um polimento, posso acompanhar bem, ter uma boa higienização. O amálgama pode durar aí 10, 15, 20 anos na boca, sem precisar trocar. Não está sendo biocompatível? Tá. E minha resina composta, dura esse tempo todo? Sabe que não. Porque ela sofre uma degradação, sofre desgaste, sofre pigmentação marginal, sofre descoloração, a estrutura dela vai ficando mais escura. Então, depois de um determinado tempo, você tem que trocar a sua restauração. E trocar uma restauração é um procedimento muito biocompatível, ainda mais em resina composta, que é difícil de visualizar na hora da remoção. É um material que tem adesão, então muitas vezes vai tentar remover a sua resina e gerar um desgaste no dente. Então, bota na balança. Qual que é mais biocompatível? Mesmo assim, botando tudo isso de observação, não dá para responder de forma clara. Vou ter que pensar muito. Por isso que eu acho que biocompatibilidade é um assunto que cabe uma interpretação, que é um assunto muito relativo. Você vai ter que pensar muito, qual material está produzindo maior benefício, qual está produzindo menor benefício, em que aspecto que eu estou observando, qual aspecto. Então, não é simples você fazer uma questão e botar isso, e cabe discussão, uma questão múltipla escolha. Alguns outros assuntinhos você pode ser cobrado. Então, vamos ver aqui o que o Phillips fala sobre biocompatibilidade. O sucesso dos materiais dentários está relacionado a 3 fatores. Propriedades do material, ou seja, a capacidade dele se manter vezes no meio, o desenho do dispositivo dentário e a sua própria biocompatibilidade. Então, vamos ver a definição que ele dá. Capacidade de um biomaterial desempenhar a função esperada em relação duas vezes, em relação a uma terapia médica ou dentária, sem desencadear qualquer efeito indesejado local ou sistêmico no receptor ou beneficiário dessa terapia. Ou seja, capacidade que esse biomaterial tem de interagir sem causar dano. Deve produzir a resposta celular ou tecidual benéfica mais apropriada para aquela situação específica, otimizando o desempenho clínico. Ou seja, não causa dano e causa um benefício. Isso que a gente quer. Isso que a gente quer de biocompatibilidade. E claro, como é que eu sei que o meu material é biocompatível ou que ele não é biocompatível? Por exemplo, imagina que eu sou um professor pardal, aí, um pesquisador maluco, e estou desenvolvendo um novo material restaurador. E aí eu chego e falo assim, você quer ser minha cobaia? Posso botar aí na sua cavidade, aí vi que você está com uma lesão de cárie, posso botar meu material inovador? Será que você vai aceitar logo de cara? Mas não tem... é seguro? Pode usar em humano mesmo? Como é que eu sei que é seguro? Eu tenho que fazer teste de biocompatibilidade. Eu tenho que ver se esse material vai ser agressivo antes mesmo de botar em qualquer paciente, botar em qualquer humano, mesmo cobaia. Então, eu tenho que fazer testes, primeiro de laboratório, fazer testes de avaliação mecânicas, de comportamento a longo prazo, simulação, para ver se ele vai se comportar bem no meio bucal. Depois eu faço cultura de célula. Depois, tendo sido aprovado, eu posso ir por pesquisa em animais. Dando tudo certo, aí faço pesquisa em humanos e vou acompanhando ao longo do tempo. Então, preciso de estudos de biocompatibilidade, de um respaldo científico de estudos, antes de sair botando na boca dos meus pacientes, na boca de qualquer pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, o objetivo dos testes de biocompatibilidade: avaliar o risco potencial de reações adversas, efeitos indesejados dos materiais, pois nenhum material é livre de reações adversas, de forma a proteger os pacientes e profissionais. Ou seja, todo material tem um certo risco inerente. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, a classificação dos materiais quanto ao risco, segundo o FDA: classe 1, risco baixo; classe 2, risco moderado; classe 3, alto risco. Tá? Bom, e aí nesses estudos a gente vai ver os efeitos locais, efeitos sistêmicos, diferenciar uma reação inflamatória de uma reação alérgica. Vamos pensar em efeito local, já vindo aqui em relação inflamatória e reação alérgica. Uma reação inflamatória, ela tende a ser uma reação local. Óbvio, pode ter uma inflamação mais sistêmica, envolvendo mais de algum lugar? Pode, mas ela tende a ser local.
Você tem noção? Inflamação, ela gera um sufixo nas palavras chamado it. E o prefixo vai ser relacionado ao local onde essa inflamação está ocorrendo. Deu para entender? Mais ou menos? Vamos a exemplos. Gengivite. O que é uma gengivite? Inflamação na gengiva. O que é uma otite? Inflamação no ouvido. O que é uma pulpite? Uma inflamação na polpa. E aí por diante. Então, sempre a gente vê na medicina, na saúde, o sufixo it, a gente sabe que é uma inflamação, e o prefixo vai estar relacionado à área onde está ocorrendo essa inflamação. Faringite, por exemplo, estomatite, enfim, estomatite não, estomatite é outra coisa, perdão, mas faringite, enfim, você tem vários exemplos aí de it, de inflamações relacionadas ao tecido, tá? Então, realmente, uma reação local é uma reação que vai ser geralmente dose dependente, ou seja, se a minha agressão for pequena, a minha inflamação vai ser pequena, se a minha agressão for intensa, a minha inflamação vai ser intensa. Já a reação alérgica é uma reação sistêmica. Dou muito exemplo quando eu falo de reação alérgica de camarão. Infelizmente, algumas pessoas têm alergia a camarão, que é uma maldade, né? Seja um alimento super saboroso, tem gente que tem alergia e não pode comer. Mas ninguém tem alergia a alface, a brócolis, não tem sabor de nada. Mas a reação alérgica, como é que funciona? As pessoas que têm alergia a camarão, muitas vezes ela come um pedacinho de camarão, um pastelzinho de camarão pequenininho, tem um pouquinho de camarão, você vai ficar todo empolado, a garganta coçando, com placa vermelha no braço, enfim, o corpo todo tendo uma reação exagerada por causa da ingestão de uma pequena quantidade daquele componente que ele considera como agressor. Então, uma reação sistêmica exacerbada e não é dose dependente, né? A pequena dose já gera um efeito como esse, tá? Então, deixa eu passar aqui mais rápido, tá? Isso aqui que eu queria passar aqui para vocês. Os efeitos adversos e problemas de materiais restauradores, né? O amálgama. O que o amálgama pode proporcionar? Porque isso aqui já foi cobrado. Dermatite de contato ou sensibilização aos metais. Lesão liquenoide, resposta pulpar adversa ou sensibilidade pós-operatória. Sensibilidade térmica da polpa, porque é um material condutor térmico. Sintomas de toxicidade aguda e crônica ao mercúrio, claro, se não for bem manipulado, se não for usar um isolamento absoluto, não tiver um cuidado adequado. Compósito, quando eu falo de compósito, eu falo de resinas compostas, de cimento resinoso, de tudo que é material à base de resina, de sistema adesivo. Pode provocar dermatite de contato ou sensibilização aos metacrilatos, afinal o metacrilato faz parte da composição da resina composta. Lesão liquenoide também, efeitos estrogênicos do bisfenol A, que é um componente da resina, infelizmente, citotoxicidade ou efeitos sistêmicos de outros monômeros livres ou substâncias liberadas, sensibilidade pós-operatória resultante das tensões de polimerização e fendas marginais. Material fundido e ouro coesivo, dermatite de contato também, ou sensibilização aos metais, principalmente níquel, o cobre e o berílio. Níquel é altamente tem um alto poder alergênico. Não à toa, é interessante que a questão da alergia ao níquel, seguinte, é de certa forma comum a alergia ao níquel. Só que se você pergunta para um paciente se ele tem alergia ao níquel, nem sempre ele vai ser capaz de responder. Ele não sabe que tem alergia especificamente ao níquel. Aí você pergunta, você tem alergia à bijuteria? Então, mulheres que usam brincos, colares, homens que usam anel também, cordão, piercing, que quando é de bijuteria, algumas pessoas sentem alergia, fica inflamado, fica ali com uma região ruim, fica com dor, coçando. Isso é alergia ao níquel, porque na bijuteria tem um componente que é o níquel. Então tem que usar ouro, tem que usar prata, tem que usar metais mais nobres. Então, acontece também em algumas ligas metálicas, contém níquel cromo, por exemplo, na odontologia, gera essa dermatite de contato. Vamos lá, perdão. Lesão liquenoide, sensibilidade térmica da polpa e efeitos sistêmicos resultantes da liberação de íons metálicos. Tá? Cerâmica, os problemas em relação à biocompatibilidade são efeitos respiratórios resultantes da poeira de sílica devido ao desgaste exagerado da estrutura dentária antagonista. Na verdade, esse desgaste da sílica e essa poeira
Acontece mais nos técnicos de laboratório de prótese, quando eles não usam proteção de máscara ou um sugador de ar ali eficiente. Para a gente também, quando estiver fazendo um desgaste da cerâmica, um ajuste oclusal antes de cimentar, tomar o máximo de cuidado de você usar máscara para você não ingerir essa poeira de sílica que provoca silicose, tá? Que é uma doença e também da entrada da sílica nos nossos pulmões. Tá? Suscetibilidade ao lascamento das margens da cerâmica e de recobrimento também. E estrogenicidade, a capacidade de um composto químico agir no organismo de maneira semelhante ao hormônio estrógeno, como os selantes. Se esse composto não é produzido pelo organismo, é chamado de xenoestrógeno. Então, a perguntinha que caiu no TRF, 2008. Dermatite de contato. Dermatite de contato acontece quase tudo. Sensibilização aos metacrilatos. Metacrilatos está relacionado ao quê? Isso aí, compósitos, resinas compostas, cimento resinoso, adesivo. Lesão liquenoide, efeitos estrogênicos do bisfenol A, olha aí. Citotoxicidade ou efeitos sistêmicos de outros monômeros livres ou substâncias liberadas. Sensibilidade pós-operatória, redução das tensões de polimerização e fendas marginais constituem efeito colateral de qual material? Molezinha essa daí, porque realmente foi aumentando ali, como a gente já viu antes, mas metacrilato, fenda marginal, tensão de polimerização em fenda marginal, claramente aqui nos compósitos, beleza? Galera, obrigada pela atenção, pela paciência, pela preferência. Como eu prometi aqui no final, ó, tem aqui meu e-mail, fabiosantos@yahoo.com, tá? Se tiver uma dúvida mais à frente, volta o vídeo, se não respondi, manda de novo, manda um e-mail, sem problema nenhum, assim que eu puder eu respondo com o maior prazer, tá? Vamos estudar aí, vamos manter o foco e confio muito, cara, o pessoal aqui do Opnov é sempre muito bem preparado, sempre faz muito bem na prova, então estou torcendo aí por vocês também, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.